Ela exigiu provas da comida da minha mulher, como se fôssemos criminosos na nossa própria casa, e nisso plantou a semente da sua ruína. Agora, enquanto o sol de Lisboa ilumina as cicatrizes que ela nos deixou, eu sorrio, porque a vingança não precisa de facas, só de memórias afiadas. O ar de Lisboa naquele verão de 2024 cheirava a mar e a azulejos aquecidos pelo sol, mas dentro de casa, o cheiro era outro, tensão, como o vapor de uma panela esquecida no fogo. Eu, Miguel, um homem de 35 anos que passava os dias a gerir uma pequena livraria no Chiado, nunca imaginei que o meu casamento com Ana, a mulher que me roubara o fôlego com o seu riso como o fado de Amália, se tornaria num campo de batalha familiar. Ana era o meu porto seguro, com os seus cabelos castanhos ondulados que dançavam ao vento do Tejo e os olhos verdes que prometiam aventuras além das praias de Cascais. Casámo-nos há 3 anos numa capela modesta em Sintra, sob a névoa das montanhas, jurando amor eterno perante amigos e o padre que nos olhava com a sabedoria de quem vira demasiados corações partidos. Mas a família dela... A família dela era como o vinho do Douro, encorpado, antigo e capaz de azedar tudo à sua volta. A sogra, Dona Isabel, era a rainha incontestada daquele império. Aos 62 anos, viúva desde que o marido, um banqueiro falido que deixara dívidas como herança, partira para o além, Isabel reinava sobre as 2 filhas com punho de ferro forjado em Alfama. Ela vivia num apartamento apertado no bairro Alto, rodeada de santos de porcelana e fotografias amareladas de uma juventude que ninguém se atrevia a questionar. Isabel era alta, magra como um cipreste, com cabelos grisalhos puxados num coque severo e um nariz aquilino que farejava fraquezas como um cão de caça. As suas palavras eram facas, disfarçadas de conselhos maternais. Ana, minha filha, casa com cuidado, que os homens devoram e cuspidem os ossos. No início, fingi tolerância. Visitas aos domingos, com Ana a preparar o cozido à portuguesa que herara da avó, carnes tenras, grão de bico fumegante, couve salteada com alho. Isabel chegava sempre com o seu jarro de lã, mesmo no calor, e sentava-se à cabeceira da mesa como se fosse o trono de uma rainha destronada. Elogiava superficialmente, mas os olhos. Aqueles olhos castanhos, frios como o Atlântico em dezembro, varriam os pratos em busca de falhas. Está bom, mas falta sal. No meu tempo, as noivas sabiam temperar um homem. Ana ria, nervosa, e eu apertava a sua mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de aliança. Mas naquela tarde de julho, tudo mudou. Era o aniversário de Ana, os 32 anos dela, e decidimos celebrar em casa, no nosso apartamento alugado em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos que se erguia como um guardião de pedra ao pôr do sol. Convidei a família toda, a irmã mais nova de Ana, Teresa, uma rapariga de 28 anos que trabalhava como designer gráfica e ria de tudo, o cunhado, um tipo calmo chamado Rui, e, claro, Isabel. Preparei eu mesmo o vinho, um verde fresco do Minho, e Ana passou a manhã na cozinha, o avental amarrotado ao peito, a cantarolar fados antigos enquanto picava cebolas para o bacalhau à brás. A campainha tocou às 2 da tarde, pontual como o elétrico 28. Isabel entrou com um pacote embrulhado em papel de seda, um lenço bordado, herança da mãe dela, e um cheiro a perfume forte, de lavanda misturada com rancor. Abraçou Ana com rigidez, beijou-me na face com lábios secos e sentou-se no sofá de veludo verde, as mãos cruzadas no colo como garras prontas a atacar. Teresa chegou logo a seguir, com Rui ao lado, carregando uma garrafa de Porto e risadas fáceis. O apartamento encheu-se de vozes, conversas sobre o trânsito infernal da ponte 25 de Abril, as notícias do Benfica que nunca acabavam, o calor que derretia o asfalto das ruas empedradas. À mesa, o banquete esperava. Ana serviu o bacalhau primeiro, os fios de ovo salpicando o peixe dourado, batatas fritas crocantes ao lado. O cheiro era divino, um hino à cozinha lusa que nos unia como nação. Brindámos, copos tilintando como sinos de igreja. A Ana, a luz da nossa vida, disse eu, e todos ecoaram. Mas Isabel, oh Isabel, provou um garfado e parou. Os seus olhos estreitaram-se, o garfo suspenso no ar como uma acusação. Isso tem um sabor estranho, murmurou ela, a voz baixa mas cortante como o vento de serra. Todos calaram-se. Ana corou, as bochechas como tomates maduros. Mãe, é o bacalhau fresco do mercado da Ribeira. Comprei esta manhã. Isabel largou o garfo com um clique metálico que ecoou na sala. Fresco. Provas, Ana. Exijo provas. Faturas, recibos.
Ou queres que eu coma isto e caia redonda? Já ouvi histórias de noivas que envenenam para herdar. Não confio em ti, menina. Não depois do que vi na família do teu pai. O silêncio caiu como uma mortalha. Teresa tossiu, Rui desviou o olhar para o rio lá fora, onde barcos balançavam preguiçosamente. Ana piscou, as lágrimas brotando como orvalho na relva de Monsanto. Mãe! Como podes dizer isso? É o meu aniversário. Eu senti o sangue ferver nas veias, um rio de lava subindo do estômago ao peito. Levantei-me devagar, a cadeira rangendo no chão de azulejos. Dona Isabel, isso é uma acusação grave. Ana cozinhou com amor. Se não confia nela, talvez devesse ir para casa. Ela virou-se para mim, os lábios apertados numa linha fina. Tu, Genro. Cala-te. És um forasteiro nesta família. Eu criei as minhas filhas para serem fortes, não para serem envenenadas por maridos que fingem ser santos. Ana soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Corri para ela, abraçando-a enquanto o mundo desabava. Isabel saiu naquela noite, batendo a porta com força suficiente para acordar os vizinhos. Deixou o lenço na mesa, intocado, como uma maldição. Naquela noite, deitados na cama com vista para o Tejo iluminado por luzes distantes, Ana chorou até adormecer. Eu fiquei acordado, o teto girando como um carrossel de raiva. Como podia uma mãe fazer isso à filha? Como podia plantar dúvida num prato de comida, num gesto de amor? Foi ali, com o som das gaivotas e quando na escuridão, que a semente da vingança brotou no meu peito. Não seria violento, não, isso seria demasiado fácil, demasiado português no seu fado trágico. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma dela, usando as próprias fraquezas que eu começava a desenterrar. Os dias seguintes foram um purgatório. Ana fechou-se em si, cozinhando só sandes frias, evitando a cozinha como se fosse uma armadilha. Liguei para Teresa, que me contou pedaços da história. Isabel sempre fora assim, controladora desde que o pai delas morrera endividado, deixando-as no apartamento úmido em Moraria. Ela acha que protege, Miguel. Mas é medo. Medo de perder o controlo. Eu ouvia, anotando mentalmente, como um detetive num romance de Camões, não o épico, mas o sombrio, o das intrigas palacianas. Comecei a planear. Primeiro, a investigar. Visitei a livraria onde trabalhava, mas em vez de livros, mergulhei em conversas com clientes velhos, aqueles que conheciam os mexericos de Lisboa como as palmas das mãos calejadas. Um deles, o Sr. António, antigo carteiro reformado, recordou-se de Isabel nos anos 80, a viúva do banqueiro. Dizia-se que ele não caiu da escada por acidente. Ela gritava tanto que os vizinhos chamavam a polícia. E as filhas? Coitadas, viam tudo. O veneno começava a formar-se, não arsênico, mas verdades enterradas. Eu imaginava Isabel sozinha no seu apartamento, os santos mudos a julgar, e sorria no escuro. A vingança seria uma refeição servida fria, como o gaspacho alentejano, mas com o picante da verdade. As semanas passaram como o elétrico 28 subindo a colina de Graça, lento, rangente, mas inevitável. Ana recuperou aos poucos, incentivada pelas minhas noites de conversas sussurradas na varanda, com o aroma de jasmins do jardim botânico flutuando no ar. Ela não me merece, Miguel, disse ela uma noite, os olhos fixos nas estrelas que pareciam piscar em solidariedade. Mas é a minha mãe. Como corta o cordão. Eu beijei a sua testa, salgada de lágrimas antigas, e jurei em silêncio que cortaria por ela, não com tesoura, mas com bisturi, expondo as veias podres da alma de Isabel. A oportunidade veio no outono, quando as folhas das árvores em Belém tingiram-se de ouro e castanho, como um tapete para o fado melancólico que ecoava das tabernas. Isabel ligou para Ana, a voz melosa como mel de rosmaninho, mas eu sabia que era armadilha. Minha filha, venham almoçar no domingo. Fiz o meu cozido. Sem venenos desta vez. Ana hesitou, mas eu insisti, vamos. É hora de enfrentar o dragão no covil dele. Ela riu, frágil, e aceitamos. O apartamento de Isabel no bairro Alto era um museu de memórias sufocantes, paredes forradas de azulejos azuis com cenas de marinheiros, crucifixos de marfim sobre a lareira apagada, e na cozinha, panelas de cobre penduradas como troféus de batalhas culinárias. Chegámos às 11,
com uma garrafa de alentejano e um buquê de flores silvestres colhidas em Sintra. Isabel abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos, o jale apertado ao pescoço apesar do calor abafado. Entrai, entrai. O Guerro trouxe vinho. Bom, bom. Mas cuidado, que o álcool solta línguas. O almoço foi uma dança perigosa. Sentámo-nos à mesa de carvalho escuro, polida até brilhar como o Tejo ao meio-dia. Isabel serviu o cozido, carnes fumegantes, enchidos picantes, grão macio. Ana comeu devagar, os olhos baixos, como uma criança punida. Eu, porém, observava Isabel, cada garfada dela, cada mastigação deliberada. Delicioso, Dona Isabel, elogiei, e ela inchou como um pombo. Claro. Eu não enveneno as minhas próprias filhas. A farpa cravou-se. Ana engasgou-se com um bocado de couve, tossindo. Isabel fingiu preocupação, batendo-lhe nas costas com mãos que pareciam garras. Vês? Tens de comer devagar. Ou queres que eu prove primeiro? Riu, mas era riso de hienas, e quando nas paredes. Eu intervim, suave como o vinho que vertia. Dona Isabel, conte-nos mais sobre o pai de Ana. Teresa mencionou que ele era um homem de negócios astuto. Como lidou com as dívidas depois da falência? Os olhos dela congelaram, o garfo parado a meio caminho. O que queres saber, Genro? Ele caiu da escada. Acidente. Fim de conversa. Mas eu via o tremor na mão, o suor perlando a testa como orvalho numa manhã de nevoeiro. Ana olhou para mim, confusa, mas eu continuei, inocente, só curiosidade. Em livros de mistério, como os de pessoa disfarçado de detetive, acidentes assim sempre escondem segredos. Talvez um diário, uma carta. Isabel largou os talheres com estrondo. Basta. Não profanes os mortos na minha mesa. Levantou-se, o rosto pálido como giz, e saiu para a varanda, onde o barulho dos turistas no mirador abafava os seus soluços. Ana seguiu-a, murmurando desculpas, mas eu fiquei, sorrindo para o prato vazio. A primeira prova fora servida, ela tinha medo do passado. Naquela noite, de volta a Belém, Ana confrontou-me. Porquê, Miguel? Feriste-a. Abracei-a, o cheiro do seu shampoo de camomila acalmando o meu pulso acelerado. Não a feri, amor. Desenterrei. Ela feriu-te primeiro, exigindo provas da tua inocência. Agora, é a vez dela provar a sua. Ana adormeceu inquieta, sonhando com escadas rangentes, mas eu velava, traçando o plano no bloco de notas da livraria. Passo 1, agitar o ninho. Passo 2, encontrar o ovo podre. Investiguei mais. Fui ao registro civil em Alfama, pretextando pesquisa genealógica para um cliente. O funcionário, um homem de bigode grisalho, folheou papéis amarelados sob o zumbido de um ventilador antigo. Isabel Costa, viúva de Francisco Mendes. Acidente doméstico, 1995. Testemunhas, vizinhos. Mas há uma nota, discussão acalorada reportada horas antes. Nada concreto, mas o suficiente para o veneno fermentar. Depois, conversei com o antigo advogado da família, encontrado num café encheado, entre o fumo de cigarros e o aroma de bicas. Francisco. Homem volátil. Isabel controlava as finanças. Diziam que ele bebia, mas ela era a tempestade. Pedaços de um puzzle, controlo, raiva, uma queda que talvez não fosse tão acidental. Eu imaginava Isabel jovem, os cabelos negros soltos, gritando no apartamento úmido enquanto Francisco tropeçava na escada de madeira podre. Acidente. Ou empurrão disfarçado de destino. Não precisava de provas irrefutáveis, bastava a dúvida, essa lâmina que corta devagar. O Natal aproximava-se, com as luzes de Lisboa pescando como estrelas caídas na baixa. Isabel enviou um cartão, formal, venham à missa da meia-noite. Paz na terra. Ana quis recusar, mas eu convenci, é o palco perfeito. Vamos expor o fantasma. Preparámo-nos como atores num drama de Gil Vicente, eu, com fatos escuros e sorriso polido, Ana, num vestido vermelho como o vinho do Porto, corajosa apesar do tremor. Na sede de Lisboa, sob as abóbadas góticas iluminadas por velas tremuluzentes, o órgão entoava hinos antigos. Isabel estava no banco da frente,
o rosário entre os dedos ossudos. Ajoelhámo-nos ao lado dela, o incenso enchendo os pulmões como segredos não ditos. Depois da comunhão, no adro nevado de confetes, eu sussurrei: Dona Isabel, vi o relatório do acidente do seu marido. Trágico. Mas e se houvesse mais? Um diário, talvez. Ela vacilou, o rosto iluminado pelas luzes da Rua Augusta. Cala-te, demónio. Isso é passado. Mas os olhos dela traíam pavor, como o de uma criança apanhada em mentira. Ana ouviu, apertou a minha mão, e pela primeira vez, vi orgulho no seu olhar. A vingança avançava, lenta como o Tejo fluindo para o mar. O inverno em Portugal é um amante traiçoeiro, dias curtos de sol pálido, noites longas onde o vento uiva pelas ruas estreitas como lamentos de almas penadas. No nosso apartamento em Belém, o aquecedor zumbia inutilmente contra o frio que se instalava nos ossos, mas o verdadeiro gelo era o que crescia entre nós e Isabel. Ana mudara, o riso voltava, tímido como um rebento na primavera, mas agora com uma ponta de aço. Ela merece sofrer um pouco, confessou-me uma noite, enrolada no cobertor de lã alentejana, enquanto bebíamos chá de hortelã colhido no mercado de Lisboa. Eu assenti, beijando os seus nós dos dedos. Não sofrimento, amor. Justiça. Ela plantou dúvida na tua comida, nós plantamos na vida dela. O plano ganhava forma, como um romance de Essa de Queiroz, realista, satírico, dissecando as hipocrisias da burguesia lisboeta. Eu contactei um detetive privado, não o tipo de Hollywood, mas um ex-polícia reformado chamado Vasco, que fumava cigarros sem filtro num escritório atulhado em Alcântara. Queres cavar o passado da Isabel Costa? Custa 500 euros. Nada ilegal, só conversas. Paguei adiantado, com o dinheiro das vendas de livros de mistério que ironia do destino, voavam das prateleiras. Vasco era eficiente, um homem de 50 anos com cicatrizes de lutas de rua e olhos que viam através de mentiras. 3 dias depois, ligou, reúne-te comigo no Café à Brasileira. Trouxe café e segredos. Sentámo-nos à mesa de mármore, o busto de Fernando Pessoa assistindo impassível. Vasco deslizou um envelope castanho, grosso como um capítulo proibido. O marido dela, Francisco, não caiu sozinho. Vizinho ouviu gritos: vai-te embora, traidor. Ela negou, mas a polícia arquivou por falta de provas. E há mais, cartas. Ele tinha uma amante em Cascais, uma lojista. Isabel descobriu semanas antes. Li as fotocópias à luz fraca, bilhetes perfumados, promessas de fuga, um anel de noivado nunca dado. O coração de Isabel, outrora apaixonado, transformara-se em vinagre. Imaginei-a, jovem e bela, a ler aquelas palavras no apartamento de moraria, as mãos tremendo enquanto planeava a queda. Acidente. Ou primeiro veneno, servido em silêncio. O envelope incluía depoimentos, a filha mais velha, já adulta, sussurrara a uma amiga que a mãe empurrou, mas Deus perdoa. Guardei tudo num cofre imaginário na mente, mas o próximo passo era psicológico, confrontar sem acusar, deixar a dúvida corroer como ferrugem num portão de ferro forjado. Convidei Isabel para jantar, não em casa dela, mas num restaurante discreto no cais do Sodré, onde o rio murmurava segredos aos candeeiros da rua. Venha sozinha, Dona Isabel. Conversa de família. Ela aceitou, curiosa como gato perante rato. O restaurante era um oásis de luzes quentes e cheiro a mariscos frescos, percebes crocantes, cataplanas fumegantes. Sentámo-nos numa mesa junto à janela, o Tejo negro lá fora salpicado de reflexos de barcos. Isabel chegou pontual, o casaco de lã cinzento como o céu de janeiro. O que queres, Miguel? Mais acusações. Sorri, vertendo vinho tinto de Dão. Não. Histórias. Conte-me sobre Francisco. Amava-o. Ela provou o vinho, os lábios tingindo-se de rubi. Amava? Era o meu tudo. Até que... Parou, os olhos distantes como se visse fantasmas no copo. Eu inclinei-me, voz baixa, até que ele atraiu. Ouvi rumores, Dona Isabel. Cascais, uma lojista. Cartas que queimam com pimenta. O copo tremeu na mão dela, vinho salpicando a toalha branca como sangue. Mentiras. Calúnias de invejosos. Mas a voz falhou, e eu vi, o pavor,
nu como um recém-nascido. E a escada? Dizem que gritou, traidor. Imagino o desespero, uma mulher sozinha com filhas pequenas, a ver o mundo ruir. Faria qualquer coisa para proteger a família, não faria. Isabel empurrou o prato de robalo, o peixe intocado brilhando sob a luz. Tu és um demónio disfarçado de genro. Sai da minha vida. Levantou-se, tropeçando na cadeira, e saiu para a noite chuvosa, o casaco encharcado como a sua alma. Eu fiquei, pagando a conta com calma, o sabor da cataplana misturando-se ao da vitória amarga. Ana esperava em casa, ansiosa. Contei-lhe tudo, omitindo os detalhes mais cruéis. Ela vai repensar as suas palavras, amor. A dúvida é o melhor espelho. Mas Ana chorou, não de tristeza, mas de alívio misturado com pena. E se for verdade? E se ela matou o pai? Abracei-a forte, o coração batendo em uníssono. Então, merece perdão. Mas primeiro, justiça pela dor que nos causou. Vasco ligou dias depois, mais lenha para a fogueira. A amante ainda vive em Cascais. Chama-se Maria, 70 anos, viúva. Fala por 200 euros. Marquei a viagem para o fim de semana, o comboio alfa pendular cortando paisagens de vinhas adormecidas. Cascais era paraíso em inverno, praias vazias, o mar agitado lambendo os rochedos, o ar salgado limpando a alma. Encontrei Maria numa casa de chá à beira-mar, uma senhora frágil com cabelos brancos e olhos que ainda brilhavam de memórias. Francisco. Meu amor perdido. Contou-me entre golos de chá de limão, encontros furtivos em hotéis de Estoril, promessas de divórcio, o anel escondido numa gaveta. Isabel descobriu. Ameaçou-me ao telefone, fica longe ou arrepender-te-ás. Dias depois, ele caiu. Coincidência? Duvido. Deixou-me uma fotografia amarelada, eles os dois, rindo na praia, ele com o braço à volta dela. Guardei-a como uma bala no coldre. De volta a Lisboa, o plano acelerava. Isabel começou a ligar para Ana, voz trêmula, filha, vem ver-me. Estou doente. Ana recusou, fortalecida pela minha mão na sua. Não, mãe. Prove primeiro que confia em mim. A inversão era doce, como figos maduros colhidos em Évora. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado apaixonado, jacarandás roxos forrando as avenidas, o sol aquecendo os terraços onde casais bebiam gin tónicos ao entardecer. Mas na nossa casa, a estação trazia tormentas internas. Ana florescera, matriculou-se num curso de culinária no Cordon Bleu de Lisboa, transformando a cozinha num laboratório de aromas, safrão de Espanha misturado com cominhos marroquinos, pastéis de bacalhau crocantes testados em mim como cobaia devota. Vês? A comida é amor, não veneno, dizia ela, os olhos brilhando como o Tejo ao nascer do sol. Eu orgulhava-me dela, mas o meu foco era Isabel, cuja armadura começava a rachar como azulejos velhos expostos à umidade. O confronto seguinte foi planeado com precisão cirúrgica. Encontrei uma carta antiga no envelope de Vasco, escrita por Francisco a Maria, datada de uma semana antes da morte. Isabel é uma prisão. Fuja comigo, minha flor do mar. Copiei-a à mão, alterando ligeiramente para soar como confissão. Isabel, perdoa-me a traição. Mas tu gritaste tanto naquela noite. Envolvi-a no envelope simples, endereçado a ela, e enviei por correio anónimo de uma caixa no Rossio, onde os pombos bicavam restos de belgas. Isabel reagiu como esperado, uma chamada histérica para Ana na manhã seguinte. Quem te enviou isto? É falso. A tua mãe não é assassina. Ana, agora com voz firme como o basalto das falésias da Arrábida, respondeu, mãe, se não é, por que o medo? Lembra-se da minha comida? Exigi provas. Agora, prova sua inocência. Desligou, tremendo, e caiu aos meus braços. Sinto-me culpada, Miguel. E se a destruirmos? Beijei-a, não destruímos. Libertamos. Ela construiu muralhas de mentiras, nós abrimos as portas. Para aprofundar o corte, organizei um jantar de reconciliação, em casa, convidando Teresa e Rui como testemunhas neutras. O tema, memórias familiares, disfarçado de celebração da Páscoa.
A mesa estava posta como num quadro de Vieira da Silva, ovos pintados à mão, folar doce salpicado de anis, cordeiro assado com ervas do Alentejo. Isabel chegou relutante, os olhos inchados como se tivesse chorado rios, o jalo apertado como colete de força. Sentámo-nos, o vinho de colares fluindo como conversa leve. Teresa tagarelava sobre o seu novo projeto gráfico, Rui contava anedotas de futebol. Mas eu guiava o fluxo, Dona Isabel, família é tudo. Como lidou com a perda do Francisco? Deve ter sido devastador. Ela mexeu no prato, o garfo raspando porcelana como unhas num quadro negro. Foi um acidente. Deus quis assim. Ana interveio, suave, mãe, e as cartas? Ouvi rumores de uma amante. O ar gelou. Isabel deixou cair o copo, o vinho tinto espalhando-se como sangue na toalha branca. Rumores. Malditos fofoqueiros. Eu amava o teu pai. Ele tropeçou. Mas a voz quebrou, e lágrimas escorreram, sulcos no pó do rosto. Teresa, chocada, perguntou, mãe, é verdade? Empurraste-o. Isabel gritou, não. Ele merecia morrer, o traidor. Mas não o toquei. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio na parede. Levantou-se, cambaleando, e correu para a porta. Vocês são monstros. Todos. A porta bateu, e quando como um tiro. Ana desabou a chorar, mas era catarse, ela admitiu. O veneno era dela o tempo todo. Abracei-a, o cordeiro frio esquecido. Teresa ficou, olhos arregalados, Miguel, o que fizeste? Ela vai quebrar. Sorri sombriamente, quebrar para reconstruir. Sem mentiras. Nos dias seguintes, Isabel isolou-se. Vizinhos contaram a Vasco, noites de gritos, pratos partidos contra paredes, chamadas para o padre da paróquia pedindo confissão. Eu monitorizava à distância, através de Ana, que recebia mensagens incoerentes, perdão, filha. Eu protegi-te. A dúvida corroía-a, transformando a rainha em mendiga de paz. O clímax aproximava-se com o verão, um encontro final, no local simbólico, a escada onde Francisco caíra, agora um beco restaurado em Alfama, com lanternas de ferro e fado ao vivo nas tabernas. Convidei-a por carta, venha. Vamos acabar isto. Sem venenos. Ela apareceu, frágil como folha seca, apoiada numa bengala de ébano. Sob as estrelas, o fado de uma voz rouca preenchendo o ar, estranha forma de vida, eu disse, Dona Isabel, a vingança é um prato frio. Mas o perdão é quente. Conta a verdade, e livre-se. Ela desabou no degrau, soluços rasgando a noite. Eu empurrei-o, raiva cega. Ele ia deixar-nos por ela. Matei o monstro que me traiu, mas criei outro, o medo de perder-vos. Ana, ao meu lado, ajoelhou-se, abraçando a mãe pela primeira vez em meses. Mãe. Por que a mim? A comida. Isabel soluçou, medo. Vi-te cozinhar, feliz, e pensei, e se o teu marido te trair como o meu? Exigi provas para proteger. A confissão fluiu como vinho derramado, anos de paranoia, controlando as filhas para não repetirem os erros dela. O verão de 2025 desabou sobre Lisboa como uma onda de calor do Alentejo, ruas ondulando no ar quente, o Tejo um espelho de mercúrio, e no meu peito, uma tempestade que se acalmava devagar. A confissão de Isabel na escada de Alfama fora o pico da montanha, mas a descida era traiçoeira, cheia de ecos, de sussurros que o fado amplificava nas noites de insônias. Ana mudara irrevogavelmente, a rapariga frágil dera lugar a uma mulher de ferro, como aos grados dos conventos de Mafra. Inscreveu-se num grupo de apoio para filhos de pais tóxicos, encontrando solidariedade em cafés escondidos no Príncipe Real, onde mulheres partilhavam histórias de mães que amam demais e magoam pior. Eu sentia o vazio da vingança consumada. Não era euforia, mas uma paz gasta, como o fim de um livro que nos deixa a virar páginas inexistentes. Isabel pediu perdão formal numa carta manuscrita, a caligrafia trêmula como as suas mãos. Miguel, envenenei a minha própria alma com mentiras. Perdoa-me, pelo bem de Ana. Guardei-a na gaveta da livraria, ao lado de edições raras de Os Maias, onde o incesto familiar ecoava as nossas próprias taras.
Mas a história não acabava ali. Teresa, a irmã, confrontou-me num piquenique em Monsanto, sob as sombras dos eucaliptos que sussurravam segredos ao vento. Tu orquestraste isto, não foi? As cartas, as perguntas. Vingança pela humilhação no aniversário. Admiti, sem remorsos, sim. Ela feriu Ana no cerne, na cozinha, no amor que dá vida. Eu devolvi o ferimento, mas curei-o. Teresa, com os seus cabelos curtos e óculos de armação vermelha, assentiu devagar. Ela mudou, sabes. Começou terapia. Fala de Francisco sem ódio. Obrigada, cunhado. Por mais que doa. Rui, o cunhado silencioso, bebeu a sua cerveja Sagres e grunhiu: homens como tu são perigosos. Mas justos. Rimos, um riso nervoso que libertava o ar pesado, e o piquenique prosseguiu com queijos de serpa e enchidos defumados, o sol filtrando através das folhas como bênçãos tardias. Isabel reapareceu no outono, tímida como uma visita de médico. Convidei-a para um jantar simples, nada de banquetes, só sopa de abóbora e pão alentejano crocante. Ana cozinhou, mas eu servi. Isabel sentou-se, as mãos dobradas no colo, os olhos evitando os nossos. Eu trouxe isto. Entregou um álbum de fotografias, Ana bebé, Teresa a rir na praia de Carcavelos, Francisco vivo, sorrindo com um fato desajeitado. Quero que vejam quem eu era antes do veneno. Folheámos juntos, o tempo parando como num sonho lúcido. Isabel narrava, voz baixa, ele era bom homem, no fundo. A traição doeu como faca no peito. Empurrei na raiva, e o remorso comeu-me viva. Controlei-vos para não sofrerem o mesmo. Ana tocou a mão da mãe, um gesto pequeno mas sísmico. E a minha comida, mãe? Por que duvidar? Isabel chorou, lágrimas caindo no álbum como chuva fina. Medo irracional. Vi-te feliz, e invejei. Pensei, ela não pode ser, sem dor. Eu observava, o coração apertado. A vingança fora uma ponte, não um abismo. Dona Isabel, todos envenenamos alguém. O importante é o antídoto. Ela assentiu, e pela primeira vez, comeu sem inspecionar, o sabor da sopa aquecendo o que restava de gelo. Mas o passado tem garras. Uma semana depois, Vasco ligou, a amante, Maria, morreu. Ataque cardíaco. Mas deixou uma carta para ti, ou para quem perguntasse. Encontrei-a no notário de Cascais, selada com cera vermelha. A Isabel não matou. Francisco tropeçou bêbado. Eu menti para vingar-me dela, que me ameaçou. O amor verdadeiro perdoa mentiras. O mundo girou. A minha vingança baseara-se numa ilusão. Ou a dúvida plantada salvara Isabel de si mesma. Confrontei-a num café encheado, sob o olhar de pessoa na estátua. Mostrei a carta. Isabel leu, o rosto cinzento como nuvens de tormenta. Então. Eu confessei um crime que não cometi. Riu, histérica, depois chorou. Obrigada, Miguel. A tua dúvida libertou-me do fantasma que eu criei. Abracei-a, pela primeira vez, sentindo o cheiro de lavanda misturado com alívio. Ana soube tudo naquela noite, deitada na cama com vista para o rio. Foste o herói e o vilão, murmurou, traçando círculos no meu peito. Mas salvaste-nos a todos. Fizemos amor devagar, como se redescobríssemos o corpo um do outro após uma guerra, o luar dançando nas cortinas como fantasmas apaziguados. O ano de 2025 findou como um fado resolvido, notas altas de esperança entre cordas graves de lições aprendidas. Lisboa, eterna amante caprichosa, vestiu-se de Natal com luzes na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas fritas nas pastelarias. A nossa família, outrora fragmentada como um azulejo partido, reconstruiu-se devagar, peça a peça, com paciência de oleiro alentejano moldando barro. Isabel mudou de apartamento, trocou o bairro alto opressivo por um estúdio luminoso em Campo de Ourique, perto de mercados frescos e parques onde idosos jogam as cartas ao sol. Começou a cozinhar para vizinhos, partilhando receitas antigas sem acusações, o seu cozido agora famoso no prédio, servido com histórias leves de juventude em vez de sombras. Terapia semanal com uma psicóloga de voz suave, que a ajudava a desenterrar o remorso sem se afogar nele. Eu era a panela a ferver demais, confessou-me um dia,
enquanto passeávamos pelo Jardim da Estrela, os patos no lago coacando em aprovação. Tu abriste a tampa, Miguel. Dor, mas ar fresco. Ana e ela encontravam-se semanalmente, cafés no Time Out Market, onde provavam petiscos de chefes jovens, amêijoas à bolhão pato, queijos de picante suave. Ana ensinava-a truques modernos. Mãe, experimenta-os atar no bacalhau. É como o nosso tempero, mas com alma árabe. Isabel ria, genuíno, as rugas suavizando como ondas na areia de comporta. O aniversário de Ana veio e passou sem dramas, uma festa pequena no nosso apartamento, com Isabel a chegar cedo para ajudar na cozinha, as mãos dela picando cebolas ao lado das de Ana, um duo improvável mas harmonioso. A livraria prosperava, agora com uma secção dedicada a memórias familiares, livros como A Casa dos Budas Ditosos, de Lobo Antunes, cheios de dramas que curam ao expor. Vasco tornou-se amigo, parando para bicas e histórias de casos antigos. Tu foste o meu melhor cliente, Miguel. Nada de mortes, só renascimentos. Rimos, brindando com copos de água fresca, pois o vinho agora reservávamos para ocasiões. Numa noite de ano novo, no terreiro do Paço, com fogos de artifício explodindo sobre o arco triunfal como confetes de Deus, reunimos-nos todos, Ana e eu de mãos dadas, Teresa e Rui com o seu bebê recém-nascido, Isabel radiante num vestido azul como o céu de agosto. O Tejo refletia as luzes, um espelho de promessas. Isabel ergueu o copo de espumante, à família. Sem venenos, só provas de amor. Bebemos, o fiz dançando na língua como risos libertos. Enquanto os fogos crepitavam, puxei Ana para o lado, o barulho abafando as palavras. Arrependo-me de algo. Ela abanou a cabeça, os olhos verdes brilhando. Não. A dor uniu-nos. E curou-a. Beijámo-nos sob as estrelas artificiais, o mundo rodopiando em cores. Agora, em dezembro de 2025, com o sol baixo pintando Belém de ouro, olho para trás sem rancor. A vingança fora um catalisador, não o fim, transformou dúvida em confiança, mentiras em verdades nuas. Isabel cozinha para nós aos domingos, provando cada garfada com prazer genuíno. Ana sonha abrir um restaurante, panelas sem veneno, talvez, num recanto de Alfama. Eu escrevo, um diário que um dia será livro, para quem precise de lembrar que o coração humano é como Lisboa, bela, traiçoeira, mas sempre renascendo das cinzas. E assim, no ritmo das marés do Tejo, vivemos. Não perfeitos, mas reais, com sal na ferida e doçura no paladar.